Hoje eu vou contar uma história que poucos conhecem e é muito forte e que fala sobre o perdão, o encontro de Buda com o criminoso em série Angulimala. Essa é uma história contada por um monge que narra como Buda mostrou a um criminoso da época que ficou conhecido como Angulimala o valor e o significado do perdão e que não devemos causar sofrimento a outros seres vivos. Já aviso, tem spoiler, que a história tem uma narrativa bem forte. Então eu peço, por favor, que vejam o vídeo antes primeiro para ver se é adequado para as crianças, tá bom? Ele é bem forte, vai ser longa, mas acho que é uma história que vale muito a pena ser ouvida. Na época de Buda, havia um Brahmane, Bhagwa Gaga, que era um capelão real e que tinha a confiança do rei. Uma certa noite, a sua esposa Mantani deu luz a um menino. Mas aquela noite não era uma noite comum. Todas as armas e armaduras da cidade começaram a cintilar e brilhar na cor vermelha, como se fossem neon. Até as estrelas do céu se alinharam em um padrão muito estranho, como se formassem uma cruz e a lua estivesse exatamente no meio. Enquanto isso, no castelo, o rei Pasenadi de Kosala estava deitado na sua cama e lá também todas as armas em seu quarto começaram a brilhar. E o rei, assustado, gritou, acordou. Bhagwa, que era seu conselheiro, ouviu seu grito e correu para o quarto do rei e perguntou o que havia de errado, se ele estava bem. Foi aí que o rei contou que as armas de seu quarto estavam brilhando. E o seu conselheiro disse que isso acontecia em toda a cidade e que os sábios observaram as estrelas e disseram que aquela era a formação da constelação do ladrão. Dizem que quem nascer nessa noite se tornará um criminoso violento e que vai cometer crimes hediondos. O rei, assustado, disse que isso era terrível e que nunca tinha visto nada igual antes. E antes que pudesse continuar a dizer algo, seu conselheiro falou: "Meu senhor, eu tenho uma confissão a fazer. Como conselheiro, eu não posso esconder isso do senhor." "O que houve? Me diga." "Meu senhor, tudo isso é culpa minha. Essa noite a minha esposa deu luz ao nosso filho e ele é a causa de tudo isso. Ele deve estar destinado a ser um criminoso terrível." "O quê? A sua esposa teve um filho essa noite?" "Sim, meu senhor. Só espero que as profecias estejam erradas." E na manhã seguinte, Bhagwa trouxe seu bebê e ofereceu ao rei e disse que se o menino for crescer e for um criminoso feroz, eu ofereço ao senhor para execução. O rei, com um bebê em seu colo, acariciando o pequeno, disse: "Não podemos eliminar um bebê com base numa profecia. Crie o bem, ensine a moralidade e o bem, para que a profecia não se cumpra." E os pais agradeceram ao rei pela sabedoria e bondade. E os pais criaram com muito amor para que fosse uma pessoa boa. E assim o bebê recebeu o nome de Ahimsaka, que significa não violento, aquele que não fere os outros. Ele cresceu forte, era muito amado por todos. Ele era muito estudioso, rezava para os deuses e era muito gentil com os animais. Ele era fisicamente superior a todos os seus amigos, era mais rápido, mais forte, era ágil, habilidoso, dominou a luta e as artes marciais rapidamente e assim se tornou o aluno favorito do famoso professor da escola. Mas ao mesmo tempo que os alunos se encantavam com a Ahimsaka, ele despertou a inveja de outros, porque ele facilmente vencia os oponentes e sua força era incomparável e sua proficiência com armas era inigualável. Além de tudo isso, a Ahimsaka treinava sua mente, praticava a humildade e cuidava de seu professor, e isso fazia com que ele gostasse ainda mais de Ahimsaka. E com inveja dele, todos os alunos se reuniram para elaborar um plano para eliminar a Ahimsaka de uma vez por todas. E os alunos foram até o professor, inventando que ele tinha um plano de eliminá-lo e assumir como novo professor. A princípio, o professor rejeitou todos os boatos, mas outros dois grupos de alunos contaram a mesma história, e assim ele começou a se perguntar se haveria uma certa verdade naqueles rumores, e ele ficou perturbado. E se perguntava como é que tantas pessoas podiam acreditar na mesma coisa se isso fosse uma mentira. Até que então ele acreditou que a Ahimsaka fazia de tudo para eliminá-lo e assumir a escola. Assim, ele o chamou e disse que, como ele havia aprendido e dominado a arte que a escola ensinou, havia uma última tarefa a ser concluída para que ele se formasse na escola. E ele disse: "Claro, professor, eu farei qualquer coisa, apenas me diga o que eu preciso fazer e isso será feito." Então o professor disse que ele deveria sair pelo mundo e reunir 1000 polegares do lado direito
e ele teria então acesso a uma técnica antiga e que poderia ser usada para salvar vidas, curar enfermos e até ressuscitar os mortos. Nossa, mas professor, para eu conseguir esses polegares, eu terei que ferir e eliminar pessoas. Eu não posso fazer isso. Então eu vejo que você mentiu. Você disse que faria qualquer coisa, Hinsaka. Mas, professor, eu quero fazer tudo, mas o senhor não quer que eu saia aí pelo mundo prejudicando tantas pessoas. A escolha é sua. O caminho está à sua frente. Aceite ou desista e volte para casa como um fracassado. Professor, o senhor nunca mentiu para mim, nunca me enganou. Eu vou depositar minha confiança no senhor e farei o que o senhor me instruiu. Ele então fechou os olhos e imaginou toda a dor e sofrimento que causaria ao embarcar nessa missão, mas ele pensou que, se atingisse o seu objetivo, ele poderia usar todo o seu conhecimento e poderes para ajudar muitas pessoas. Ele relutou muito, mas pegou os equipamentos que precisava e partiu. Para a satisfação dos invejosos, a Hinsaka partiu para sua prova final. Se concentrando em sua missão, ele foi para a floresta e começou a procurar por bandidos e malvados. Quando fez pela primeira vez, a Hinsaka ficou profundamente abalado, porque em toda a sua vida ele nunca havia intencionalmente prejudicado outro ser vivo. Ele sempre vivera de forma amorosa e gentil, e ao se ver todo banhado de sangue, ele teve uma crise. Mas aos poucos ele meditou e pensou no bem maior que havia na sua missão e também que era tarde demais para voltar atrás. Eliminou todos os malfeitores cruéis do vilarejo e retirava os polegares para cumprir a sua missão. Ele guardava numa bolsa e, com o tempo, aquela bolsa começou a cheirar mal. Ele teve uma ideia, deixou expostos para que aves retirassem a carne e restassem somente os ossos, e com eles ele fez uma espécie de colar. Mas ele fez não com a intenção de exibi-los, mas era uma forma de guardá-los e tê-los consigo e entregar ao seu professor, mostrando o cumprimento da prova final. E para ser fácil de carregar, ele começou a levá-los no pescoço. E com isso as pessoas começaram a chamá-lo de Angulimala, que significa colar de dedos. Depois que Angulimala eliminou todos os malfeitores da cidade, qualquer um acabou se tornando um alvo, e a população se revoltou e se manifestou em frente ao castelo. O rei Pasenadi chamou seu conselheiro de confiança e ordenou que capturasse Angulimala, e assim proclamou um decreto que ordenava que todos os soldados fossem atrás dele. Mantani, sua esposa, tinha um instinto de mãe e sabia que o criminoso Angulimala era seu filho. E o pai falou: se ele fez o que disseram que ele fez, então deixe ele ser capturado e executado. E chorando disse: ele não é meu filho. E a mãe falou: não, ele é o nosso filho. Por favor, ajude o nosso filho. E a mãe saiu do palácio com um disfarce atrás de seu filho. Nesse mesmo dia, assim como todos os outros dias, Buda meditava com os olhos fechados e estendeu o seu olho divino para olhar, observar o mundo inteiro, procurando por alguém que estivesse pronto e apto para receber sua ajuda divina. Nessa hora, com seus olhos não físicos, viajaram por longas distâncias, percorreu cidades, florestas, matas, vilarejos, montanhas, por cima de árvores, rios, até que viu Angulimala. E quando seus olhos chegaram até ele, ele viu toda a sua história pregressa, sua outra vida, essa vida de sofrimento, a sua raiva, a sua jornada desde que era um bebê, seus amigos invejosos, seu professor, sua missão, a sua dor e a dor que infligiu em outras pessoas. E viu que naquele dia ele encontraria sua mãe e se ferisse ela, ele cometeria um dos 5 Anantarika Karma, que são ações que impedem qualquer chance de iluminação nessa vida, o que levaria a um renascimento imediato no plano inferior e viveria por um eterno tormento e sofrimento. E Buda, em sua infinita compaixão pelo sofrimento das almas perdidas, caminhou até o local onde Angulimala ia encontrar sua mãe. Angulimala estava de tocaia, prestes a pegar qualquer viajante desavisado. Ele havia juntado 999 polegares, faltava um para completar a sua missão, até que ele avistou lá longe uma mulher caminhando na sua direção. Mantani, sua mãe, caminhava e tremia de medo naquela floresta estranha, escura, silenciosa. Ela tinha muito medo, mas o seu instinto de mãe a levou a seguir em frente para salvar seu filho. Ao olhar atentamente aquela mulher, ele a reconheceu. Ele soube que era sua mãe.
Mas ele pensou mesmo assim, bom, quanto mais cedo eu terminar isso, mais cedo eu vou poder ajudar as pessoas com a sabedoria do pergaminho e depois eu vou poder ressuscitá-la depois de completar a missão. Só que nessa hora, Angulimala notou que outra pessoa estava no caminho e indo em sua direção, e era um monge. Bom, aí ele pensou, entre sua mãe e o monge, ele escolheu o monge. Mal sabia ele que o monge que ele escolheu como alvo não era um monge comum, mas o próprio Senhor Buda. Angulimala então saltou da árvore e começou a correr atrás do seu alvo. Mas algo estranho começou a acontecer. Não importa quão rápido Angulimala corresse ou tentasse correr, ele não conseguia chegar próximo de Buda. Na verdade, quanto mais rápido ele corria, mais aumentava a distância entre eles, e isso abalou profundamente Angulimala, porque ele não entendia. Ele era capaz de perseguir os cavalos mais rápidos. Como poderia um monge que estava apenas caminhando estar fora do seu alcance? Foi aí que Angulimala gritou: "Monge, pare!" E Buda, sem parar, disse: "Angulimala, eu parei. É você que não parou. Monge, é errado mentir de forma descarada. Qualquer um pode ver que você continua andando, portanto não parou. Eu sim estou parado. Obviamente parei. Como é que você pode mentir? Não é adequado para um monge ficar mentindo." Angulimala, eu parei. Eu parei de prejudicar os outros. Eu parei com os meus desejos. Eu parei com os meus apegos. Portanto, eu parei de criar karma. Assim, eu interrompi os ciclos dos renascimentos futuros. Você, no entanto, não parou. Você continua a eliminar, a prejudicar os outros, e o que vai levar a karmas e renascimentos indesejáveis. Você tem garantido que terá sofrimento pela frente. É você que não parou. A profundidade das palavras de Buda atravessaram qualquer resistência que Angulimala tinha. Parecia que Buda estava falando diretamente ao seu coração. Angulimala caiu de joelhos, liberando qualquer aspecto de resistência. Ele soube naquele momento que o monge à sua frente não era só um monge qualquer, mas era o Senhor Buda. Angulimala então levantou as mãos em reverência. Buda, vendo que Angulimala estava pronto para receber sua ajuda, disse: "Angulimala, todas as criaturas desse mundo valorizam suas vidas. Elas não querem ser feridas. Eles não querem morrer. Essa é uma verdade universal. Eliminar e ferir os outros só cria um karma indesejável." Aceitando a verdade e o fato de que foi tolo em pensar que eliminando gente poderia ajudar outras pessoas, ele aceitou o fato de que as suas ações causaram dor e sofrimento para ele e também para os outros. Ele entendeu que viu o erro do seu caminho e, ajoelhado, disse que se arrependia profundamente. Pediu que o ensinasse, que o guiasse e que fosse seu refúgio na escuridão. Assim, levantou-se, desfez de todos os equipamentos e ferramentas que usou para machucar as pessoas. Se voltou e curvou-se aos pés de Buda. E pediu que o aceitasse como um humilde discípulo, que o guiasse pelo caminho que ele também havia trilhado, para que ele seguisse os seus passos. Assim, ele se tornou um discípulo de Buda. Mas todos ainda procuravam por Angulimala, e o rei partiu para caçá-lo e foi até Buda para pedir bênção e proteção. Foi quando Buda perguntou ao rei: "Grande rei dos homens, se soubesse que esse homem que procura se transformou num monge, e se eu soubesse que ele renunciou a toda maldade e violência, o que o senhor faria?" "Ah, venerável Buda, se isso fosse verdade, eu prestaria meu respeito a ele, eu daria toda a comida, ofereceria um manto e cuidaria dele enquanto permanecesse um monge aqui em sua ordem." "Ó, grande rei, então não procure mais. Ele está ali. Ali quem você procura." O rei, a princípio, se assustou, até gritou de medo e perguntou como aquilo era possível, uma pessoa que tinha feito o que ele fez, agora sentado ali diante do rei, como um monge. Foi quando Angulimala disse: "O elevado Buda me mostrou o erro dos meus pontos de vista. Eu renunciei a todo o mal e juro fazer apenas o bem. Seguirei todos os ensinamentos de Buda até o fim da minha vida." Quando os pais de Angulimala souberam da notícia do rei, sentiram verdadeiramente felizes, sabendo que seu filho havia encontrado o rumo de volta para o caminho correto. Mas a vida de Angulimala não seria fácil. Ele sofreu ataques de todos, alguns ainda tinham medo. Ele passou fome porque os monges se alimentavam somente de coisas que eram dadas em esmolas.
Mas apesar disso, ele não reclamava porque era um preço pequeno a se pagar pelo que ele havia feito. Era o que ele sempre pensava. Mas apesar de tudo, ele foi firme no seu treinamento e continuou sua vida, ajudando aqueles que precisavam, até que as coisas começaram a mudar lentamente e a própria população começou a enxergá-lo diferente, intervindo em seu nome e falando de suas boas ações e pedindo que guardassem julgamentos e raiva. E um dia, Angulimala foi ver Buda. Meu senhor, a busca por ser bom não é fácil. Há tantos obstáculos em meu caminho. Apenas receber os resultados kármicos das minhas ações passadas é muito difícil suportar. Angulimala, aguente. Aguente. Você está experienciando aqui ou agora o amadurecimento do seu karma, o que você poderia ter que experienciar ao longo de um ano, muitos séculos ou milênios. Quando alguém se esforça para a libertação final e uma vida, karmas passados geralmente amadurecem mais rápido nessa vida. Aguente, pois já criamos as causas. Portanto, os resultados são inevitáveis. Use o tempo que lhe resta para alcançar a libertação total. Não foque no que é inevitável, pois isso ia desperdiçar o seu tempo. Foque no que você pode alcançar e vá em frente com todas as suas forças e o alcance. E ele pensou como todos os seres humanos que causam dano e sofrimento a outros seres sempre vão acabar sofrendo com as consequências de suas ações. Assim, Angulimala contemplou o sofrimento inerente à vida. Quando comparado a todos os sofrimentos que os seres humanos são submetidos, que felicidade vale a pena, ele pensava. Quanta felicidade a gente ia precisar experimentar para fazer valer a infinidade de sofrimento que experimentamos. O que na vida vale a dor da passagem? Na vida nada é permanente. Portanto, nenhuma felicidade vai ficar conosco. No entanto, os resultados de nossas ações sempre permanecem conosco, até que sejam, de uma forma, compensados. Quando sentimos dor, as pessoas que cuidam de nós também sofrem. Quando outras pessoas com quem nos preocupamos experimentam algum tipo de sofrimento, nós também experimentamos sofrimento. A vida é um ciclo interminável de sofrimento. Angulimala relembrou de todas as experiências da sua vida. Ele refletiu sobre todo o sofrimento que causou, todo o sofrimento que experimentou e todo o sofrimento que ele deveria suportar. A sua mente, depois de ser exposta a inúmeras experiências traumáticas de sofrimento, soltou todos os apegos. Uma vez que sua mente soltou todos os apegos, nada poderia convencê-lo a renascer novamente em qualquer reino, o que levou ele a atingir a iluminação completa. Espero que você tenha gostado dessa narração. Aproveita para você curtir e compartilhar com aqueles que você ama e que seriam tocados com essa mensagem. Um lindo dia para você.